Opa, mais um vídeo aqui do meu canal, Professor Vitor Pinho, eu sou professor de pós-graduação, também sou Black Belt na metodologia Lean Six Sigma, ex-consultor da Deloitte Tomatos e também sou auditor fiscal. E nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre coaching. Vale a pena fazer coaching, né? Você se submeter a um processo de coaching, contratar um coach para a sua vida? Ou vale a pena você fazer um curso de coaching para se desenvolver profissionalmente? É sobre isso que eu vou comentar, dando a minha opinião. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, tá? Esses aqui que vocês estão vendo são os coaches mais conhecidos do Brasil, porque eles são proprietários das escolas de coaching mais conhecidas do Brasil. Então aqui a gente tem, eu estou mostrando para você a Federação Brasileira de Coaching e o Instituto Brasileiro de Coaching. Qual é a diferença entre essas duas instituições? Bem, em primeiro lugar, essas aqui não são instituições oficiais, como o nome sugere. Porque a gente fala, Federação Brasileira de Coaching. A gente escuta esse nome e a gente imagina se tratar de uma instituição oficial, né? A reunião de várias instituições de coaching em uma só, mas não é esse o caso. Assim como o Instituto Brasileiro de Coaching não tem nada a ver com aquela noção de instituto que a gente tem, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, né? Quer dizer, do Meio Ambiente de Recursos Renováveis, porque parece que acrescentou alguma coisa recentemente. Essas duas instituições aqui são empresas cujos donos são aqueles caras que eu te mostrei aqui no slide anterior. Então você pode aqui no Brasil abrir uma empresa e chamar de instituto, chamar de federação, né? Você pode abrir uma empresa e o seu nome fantasia ser esses nomes aqui, tá? Inclusive, outro dia eu estava andando na rua e vi um salãozinho de beleza, né? Bem pequenininho, estava lá, Instituto de Beleza Fulana de Tal. Isso é possível. Só que nesse caso aqui de coaching, né, como a gente está falando aqui de escola, de treinamento, muitas pessoas acreditam que isso já é uma jogada de marketing um pouco suja, utilizar esses nomes. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, vou deixar para você dar a sua opinião. Dê a sua opinião, o que você acha de se utilizar esse nome Federação Brasileira ou Instituto Brasileiro? Depois eu vi que tem outra aí que é Sociedade Latino-Americana. É a mesma coisa, uma empresa que utiliza esse nome. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não acho que é o mais importante que a gente tem para falar aqui, mas eu estou esclarecendo aqui para você do que se tratam essas duas organizações que são as maiores em termos de quantidade de alunos, né? E de dinheiro, faturamento também, e quantidade de alunos formados por mês, por ano, sei lá, quanto tempo eles dão o treinamento deles de coach, tá? Então vamos entrar aqui no assunto. O que é coaching? Eu trouxe aqui a definição do próprio Instituto Brasileiro de Coaching, que é uma empresa, né? Você já aprendeu isso aqui comigo no slide anterior. Não é uma organização oficial de coaching, é uma empresa que tem um proprietário, um dono, que teve uma ótima sacada de um nome, né? Que aí se é certo ou errado, eu vou deixar para você. E essa definição diz que o coach está em negrito aí, eu vou olhar para o lado aqui, porque esse meu segundo monitor aqui é maior, tá? E aqui está dizendo que envolve conhecimentos, né, de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos e planejamento estratégicos. E aqui mais embaixo, tá? Se você ler aqui, deixa eu botar o mouse aqui, ó, dá para você ver, tá? Aqui mais embaixo fala aqui, ó, que a metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Tá? Então, qualquer contexto, o coach ele visa alcançar resultados. É bem genérico, bem ampla essa definição, certo? Aqui eu mostro para você, que eu preparei isso aqui para mostrar para vocês. Aqui é uma página que fala as fases do coaching. Basicamente você tem uma fase de avaliação, depois uma de planejamento, depois de execução e uma fase de reavaliação, digamos assim. É um PDCA, é um ciclo PDCA, o coach ele se baseia no PDCA e ele utiliza muitas ferramentas que eu preparei esse slide aqui justamente para mostrar isso aqui para você, ó. A Roda da Vida, MBTI, DISC, 360 graus, entre outros. E aqui que eu começo a fazer os meus comentários aqui com um pouco mais de profundidade. Olha só, a gente precisa diferenciar ferramentas simples de ferramentas de simplificação. Por exemplo, papel e caneta, post-it, quadro branco, flip chart, são ferramentas simples. A própria planilha de Excel pode ser uma ferramenta simples.
Então, ferramentas simples, elas não necessariamente te limitam. Você pode fazer coisas complexas utilizando ferramentas simples. Tá? Com uma folha de papel, você pode fazer fórmulas matemáticas. Você pode fazer uma análise da sua vida poderosa, uma reflexão, né? Muita coisa você pode fazer com a folha de papel. Mas ferramentas de simplificação são ferramentas que buscam simplificar a realidade. Fala, ó, basicamente a realidade a gente pode classificar nessas categorias aqui. Tá? Então a gente vai aplicar essa ferramenta para descobrir em qual categoria a gente vai aplicar cada elemento. É uma das formas de simplificar a realidade, é através da categorização, certo? Então muitas dessas ferramentas aqui, como o DISC, o MBTI, que é uma ferramenta de mapeamento de personalidades, são ferramentas de simplificação. E ferramentas de simplificação, elas podem ser boas ou podem ser ruins. E a observação que eu faço quanto a isso é que é o seguinte: ferramentas de simplificação na mão de pessoas sem conhecimento, sem caminhada, sem experiência de vida, vão trazer resultados rasos, resultados superficiais. Por exemplo, imagine que tem um eletricista, que ele tem 30 anos de experiência, já viu uma série de problemas, já tem uma caminhada, e você traz uma ferramenta nova para ele. Então essa ferramenta vai ajudar a melhorar o desempenho do eletricista. Mas se você pegar uma pessoa que não tem experiência alguma com eletrotécnica e der uma ferramenta, né, ela vai conseguir fazer as primeiras coisas, mas o resultado que ela vai produzir não será necessariamente bom. Então é isso que eu penso dessas ferramentas, tá? Que a gente precisa tomar cuidado. Na mão de pessoas experientes, elas podem produzir sim bons resultados. Na mão de pessoas inexperientes, e aí essa formação de coach, ela não tem nenhum pré-requisito, tem muita gente que nunca trabalhou, tem muita gente que não tem uma carreira, que não tem resultado na carreira, que fez a formação e pega essas ferramentas de simplificação, ferramentas simples, para aplicar na vida das pessoas, naquela série de contextos que a gente viu alguns slides anterior, inclusive na vida espiritual, na vida pessoal, na vida familiar da pessoa. Assim, se fosse focado somente na vida profissional, eu acredito que seria mais bacana. Então, um profissional que trabalha com RH, por exemplo, e conhece essas ferramentas, eu acho nota 10. A pessoa conhecer essas ferramentas e aplicar no seu contexto lá, da sua empresa, com as pessoas que são atendidas, né, pelo RH dessa empresa. A pessoa talvez já tem uma carreira e quer buscar uma forma de rentabilizar a sua experiência, o seu conhecimento, através do auxílio, da orientação a outras pessoas, e ela quer conhecer ferramentas para sistematizar esse atendimento, eu considero bacana também. Mas o que eu considero complicado são pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência na vida, não tiveram uma caminhada e aprender algumas ferramentas, como eu estou mostrando aqui para você, em 8 dias presenciais. 8 dias de curso para a pessoa fazer um planejamento de vida, fazer uma avaliação, um diagnóstico da vida de uma pessoa. Então, por exemplo, eu não me submeteria a um processo com uma pessoa sem experiência que simplesmente fez um curso de 8 dias, conheceu umas ferramentas, são ferramentas de simplificação. Gente, eu estou falando aqui repetidamente ferramentas de simplificação, mas toda teoria, teorias sérias, toda teoria, toda ferramenta é uma simplificação da realidade. Eu não estou desmerecendo aqui, não. Eu só estou dizendo que a realidade é muito maior, a realidade é muito mais complexa do que qualquer ferramenta, do que qualquer teoria pode descrevê-la, porque todas elas são uma simplificação da realidade. A própria PNL, que é muito utilizada no processo de coaching, diz: mapa não é território, né? O mapa é uma simplificação da realidade. Então, uma pessoa que cursa aqui 8 dias somente, né, e vai falar sobre sucesso, sendo que ela não tem sucesso, não tem substância, essas ferramentas vão ser superficiais. E é isso que a gente vê acontecendo aí a rodo na internet. Pessoas que fizeram uma formação, que não é uma formação barata, tá? Estou mostrando aqui para você que custa R$ 9.500, uma formação de coaching, e a pessoa depois ela precisa correr atrás desse investimento. Então ela começa a fazer marketing, aí começa, não, você precisa encontrar um nicho de mercado, né? Aí a pessoa começa a inventar coach disso, coach daquilo, coach espiritual. Aqui eu estou mostrando aqui, por exemplo, aqui, ó, um treinamento que essa mesma escola, que é o IBC, essa empresa oferece, que é um criador consciente de riqueza, ou seja, ensinando a pessoa a pensar de forma que vai torná-la rica, que vai ajudá-la a criar riqueza. Gente,
Essa é uma simplificação muito grotesca da realidade. Então, isso aqui, na minha opinião, né, apesar da proposta do coaching, na minha opinião, ser interessante, por exemplo, aplicada na vida profissional, eu considero interessante para uma pessoa, como eu já falei, que trabalha com RH, enfim, mas a própria escola vende essa proposta aqui, criador consciente de riqueza. E lá no Febracis também tem geração de riqueza, né? Faça parte do programa de coaching de enriquecimento. Aqui a gente não está falando de consultoria financeira, não, de uma pessoa que vai sentar com você, fazer suas planilhas, analisar seus gastos, te orientar a fazer investimentos. Não é isso que esses cursos falam. Aqui está falando da forma com que você pensa, né, de crenças que você possa ter e que, segundo esses cursos aqui, uma vez que você reprogramar essas crenças, você agora vai ser uma pessoa que vai gerar riqueza. É uma promessa um tanto complicada, sem nenhum tipo de comprovação científica. Então, esse tipo de coisa ajuda a descredibilizar bastante o coaching, tá? E são as duas maiores escolas de coaching do Brasil com esse tipo de abordagem. E aí, para responder a pergunta, vale então a pena fazer coaching? Eu, particularmente, prefiro uma mentoria. E qual é a diferença entre coaching e mentoria? A diferença é que um mentor é uma pessoa que já trilhou o caminho que você quer trilhar, ou seja, uma pessoa que já teve experiência e sucesso em uma determinada área que você queira ingressar, né? Por exemplo, você quer se tornar um escritor de livros. Então você vai ter um mentor, uma pessoa que já escreveu diversos livros, que já vendeu, já publicou diversos livros, e essa pessoa, ou que já está escrevendo, né, tendo um resultado minimamente aí decente, essa pessoa vai dizer, olha, isso aqui é erro, isso aqui é acerto de início de carreira, então evita cometer esse erro. Então essa pessoa vai te acompanhar, você vai ter sessões com essa pessoa. E eu digo a você, eu considero um dos fatores fundamentais para a gente ter sucesso na vida a mentoria. Eu, inclusive, hoje não tenho mentor, eu sinto muita falta disso, tá? Eu sinto muita falta disso. Mas um coaching para aplicar essas ferramentas prontas assim, não particularmente para mim não me interessa. A menos que seja uma pessoa que trabalhe na área de recursos humanos e fale, Vitor, eu vou fazer um coaching com você aqui profissional para a gente ver a sua carreira, onde é que a gente pode melhorar. Ótimo, nota 10, eu faria sim. Nunca fiz, né, especificamente, mas eu faria sem problemas, tá, gente? Então aqui foi minha análise, como sempre eu procuro fazer aqui no meu canal de forma imparcial, sem ser leviano, apenas é bom ou é ruim, trazendo pontos positivos e negativos, e eu deixo para você aí fazer as críticas que você quiser e a gente conversar aqui nos comentários, tá bom? Então fico por aqui, deixo um grande abraço.